Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Jonathan Oliveira. Eu sou Elisa Oliveira. Somos a família Oliveira. E se você chegou agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Nós gravamos todos os dias devocionais aqui no YouTube. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e também ative as notificações para você ficar ligadinho em todas as mensagens que são gravadas aqui. Isso mesmo. E hoje nós vamos ter um tema super importante, que é vencendo pecados ocultos. Então, mas o que é pecado? É tudo aquilo que transgride a lei de Deus. É tudo aquilo que, de acordo com a palavra, não se deve fazer. Nós sabemos sempre, pecado é matar, roubar, né? De repente você adulterar, tudo isso nós consideramos pecados, e quando a gente olha e diz, a pessoa tem pecado, mas a gente vai estar falando de pecados que eles não são visíveis para as pessoas, que talvez sejam coisas que está lá dentro de você, pode ser alguma coisa grandiosa, mas pode ser uma coisa tão pequenininha que você não consegue tirar isso da sua vida. E é por isso que essa mensagem vai ser muito importante, de acordo com a palavra de Deus. Como que a gente pode fazer então para arrancar isso de dentro da gente e a gente se sentir livre, liberto dessa situação? É isso mesmo. Então, sem demora, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, o seu cafezinho e vamos para mais uma devocional dia de hoje. Amém. A palavra está no livro de Provérbios, no capítulo 28 e no versículo 13. E a palavra de Deus diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Aleluia! Uau! Que mensagem, né? Provérbios sempre trazendo palavra de sabedoria para nós. Amém. E falando sobre pecado oculto, a palavra nos ensina que nós não podemos esconder os nossos pecados. Porque escondendo nossos pecados, nós não prosperamos. Mas não estou falando da parte financeira somente. Eu estou falando prosperar na vida. Você ser próspero na vida. E como fazer isso, Jonathan? Você precisa confiar em Deus. Você precisa entregar toda a sua vida e os seus pecados também para Ele. Porque somente Ele tem o poder de perdoar os nossos pecados. A palavra fala que sobre Jesus foi levado as nossas enfermidades, os nossos erros, os nossos pecados sobre Ele. E quando Ele morreu naquela cruz, nós fomos libertos disso. Então eu já quero dizer para você, o pecado não vai te amarrar, em nome de Jesus. Você não pode estar preso nesse pecado, porque Jesus te libertou. E se verdadeiramente o Filho te libertou, você é livre, diz a palavra. Então lembre-se, quando você cometeu um pecado e fala assim, cara, Jesus me libertou. Será que Jesus morreu por isso que eu faço hoje? Já aconteceu muitas vezes comigo, eu às vezes ali cometendo um pecado e automaticamente o Espírito Santo me convencendo, dizendo assim, Jesus morreu por isso. E eu, ai meu Deus, eu não consigo vencer, mas você só vai conseguir vencer quando você confessar, você não esconder isso, principalmente de Deus. Amém. Por isso que a palavra diz assim, mas quem os confessa e os abandona. Então, o importante não é somente confessar, o importante é confessar e você abandonar. A palavra fala assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas muitas vezes as pessoas estão indo atrás do diabo. Jesus. Da situação ali, né? É verdade. Eu falo isso que as pessoas, porque um dia essa pessoa já fui eu. Quem nunca? Né? Quem não tem pecado, vai que tira lá a primeira procura pedra. Uma briga, vai lá, né? É isso mesmo. E olha que interessante. Agora isso me fez lembrar que quando Jesus estava ali, os fariseus, os judeus trouxeram a mulher adúltera até Jesus e falaram assim, essa mulher aqui, ela foi pega em adultério. E a lei de Moisés nos permite apedrejá-la até a morte. O que você vai fazer, Jesus? Jesus estava ali no chão, escrevendo, né, analisando a conduta daqueles fariseus. E ele falou assim, levantou, quem não tem pecado entre vocês, que atire a primeira pedra. A palavra fala que eles se constrangeram e começaram a sair dos mais velhos e depois saíram todo mundo. E aí ele levantou a mulher e falou assim, mulher, olhe para lá, tem alguém que te condena aqui? Ela falou, não, então vá e não peques mais, sabe? Ele perdoou os pecados dela naquele momento ali, mas a lei de Moisés permitia que ela fosse morta apedrejada. E as pessoas estão ali,
louca para te dar com uma pedra pelo seu pecado, mas Jesus veio para te perdoar. Ele tem esse poder de tirar o pecado do mundo. Foi isso que ele fez na morte dele. Quando ele morreu, ele tirou o pecado do mundo. Ele levou sobre ele e por isso que nós somos libertos. Então, o pecado não vai te aprisionar mais em nome de Jesus. Amém. Eu fui liberto desse pecado por Jesus Cristo, porque eu confessei e o abandonei. Ah, mas Jonathan, então quer dizer que você está livre do pecado? Não, a palavra fala que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então eu tenho que sempre andar vigilante para eu não cair no mesmo erro. E essa é uma dica que eu quero deixar para você. Exatamente. Mas essa palavra, ela é bem específica, ela diz então que a gente confessando ali encontra o perdão, encontra a misericórdia de Deus, Isso certo? mesmo. E isso é real, imagina que toda vez que a gente tem um erro, ele sendo grande ou pequeno, nós vamos até Deus, pedimos perdão e a palavra diz que os nossos erros ele não lembra mais, que é lançado no mar do esquecimento. Então, se alguém te lembrar do teu erro, pode ter certeza que não é Deus, viu? É coisa do inimigo ou de alguém, né? Que muitas vezes a gente acaba errando. Imagina você que em casa, em algum momento acontece um erro e sem perceber, às vezes nós trazemos o erro à tona. E é uma falha humana, nós somos falhos. Então, por hora é um poder ali do inimigo e por hora, humanamente, nós de uma forma falha ali vamos conduzindo a conversa e trazemos algumas coisas que já ficou para trás. E isso é um erro, mas a gente olhando para aquele erro, não posso, porque tem que abandonar e não fazer mais. A questão é que além do perdão, nós precisamos de cura. Já aconteceu com você de repente você errar, pecar em uma determinada situação e quando você percebe, você pede perdão, se arrepende, chora, diz que não vai mais fazer e volta a fazer? Já aconteceu isso com você? Porque comigo já aconteceu várias vezes, com o meu marido também já aconteceu várias vezes. Não foram as primeiras e não serão as últimas, porque nós somos falhos e nós vamos tendo então o nosso caráter aperfeiçoado pelo próprio Deus. Mas para nós sermos curados, eu quero compartilhar uma palavra aqui com vocês que está em Tiago 5, no versículo 16. Então, dá uma olhadinha o que vai dizer. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha que legal essa dica da palavra de Deus, não é uma dica nossa, mas em algum momento eu quero compartilhar algo com vocês que nós tínhamos algumas falhas em que pessoas não sabiam, somente nós. Em algum momento nós compartilhamos essas nossas falhas e elas foram expostas para algumas outras pessoas que não deveriam saber. Isso nos bloqueou e nós estávamos em processo de melhoria, a ponto de que, como outras pessoas souberam, a gente passou a não confiar mais em pessoas. E essa palavra diz que nós devemos confessar a alguém. E então, por isso que é muito importante você ter alguém para confessar o seu erro. Mas quem que você pode confessar o seu erro? Não adianta ser só alguém que você gosta muito. Porque a palavra de Deus diz que a oração do justo, ou seja, alguém justificado por Deus, alguém justificado pelo sangue de Jesus, alguém que tem uma conduta cristã e vive a palavra de Deus. Eu particularmente aconselharia, se possível, você congregar em uma igreja, ser liderado por alguém, discipulado por alguém, de preferência que fosse seu pastor, é claro, porque foi essa a decisão que nós tomamos. Se nós estamos numa igreja, fazendo parte do corpo de Cristo, o nosso líder, o nosso pastor é que deveria saber, então, o que se passava dentro do nosso coração. E foi nesse momento em que nós nos rasgamos, abrimos o nosso coração, quais eram as nossas dificuldades. Então, nosso pastor, cheio da presença de Deus e do Espírito Santo do Senhor, orou conosco e nós juntos tivemos esse momento maravilhoso de confessar. Já tínhamos falado com Deus, mas não conseguíamos nos libertar. Então, cumprimos a palavra de Deus que diz: confessem uns aos outros. Fomos até o nosso pastor, conversamos com ele, cada um individualmente, as nossas dificuldades, e ele orou com nós, e a partir de lá nós começamos a vencer os nossos pecados ocultos, nos quais ninguém sabia, porque todo mundo nos vê e acha assim, eles não têm mais dificuldade, agora eles já são sarados. E essa área especificamente nós fomos sarados. Agora, dia após dia, vão se levantando, ou na verdade até
Eu digo mais, a luz de Cristo, quando nós encontramos com Cristo, mas nós estávamos muito distantes, então vimos a luz. Conforme nós vamos nos aproximando dessa luz, nós vamos vendo a nossa sujeira. E quanto mais pertinho dessa luz nós estamos, mais nós podemos observar o quanto precisamos nos purificar, nos limpar dessa sujeira que a vida nos traz. Então, uma dica para você é buscar a Deus, confessar a Ele os seus pecados, pedir ajuda de alguém que você confia, que é justificado pelo sangue de Cristo. E no nome de Jesus, vocês orando, com certeza você alcançará a libertação. É isso mesmo. E a palavra confessar é você confiar naquela pessoa e você, se abrir para ela. Abrir, totalmente. Não tem outro jeito. E sabe o que me faz lembrar disso? Do início do pecado. Lá em Gênesis, lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, aonde Deus coloca uma árvore que eles não poderiam comer do fruto. Vem uma serpente, a serpente vai lá, incentiva a Eva a pegar aquela fruta, falou que se ela comesse ela não morreria. Ela pega aquele fruto, ela come, a serpente fala, viu, você não morreu, você comeu e não morreu. Aquela voz que ecoava fora dela começou a ecoar dentro dela quando ela comeu do fruto e cometeu o pecado. Automaticamente ela levou aquele fruto até Adão, falou, Adão, olha, comi do fruto e não morri, você pode comer também. Adão vai e come também. E quando vai prestar as contas, quando Deus chama Adão, Adão se envergonha de Deus. Então aquela voz que ecoava fora começou a ecoar dentro. O pecado começou a penetrar dentro do homem e o pecado começou a trazer vergonha para o homem. Porque quando Deus chama Adão, Adão sempre se apresentava a Deus para conversar. Mas quando ele comete o pecado, Deus chama ele e ele se esconde. Se você leu já a história de Gênesis lá, falando sobre o Jardim do Éden, você vai entender o que eu estou falando. E aí ele se esconde. E aí Deus fala, Adão, por quê? Eu estou te chamando e você está escondido. O que aconteceu? Ele deu oportunidade para ele confessar e ele não confessou. Ele começou a colocar culpa nas coisas. Ele falou assim, mas foi a mulher que tu me deste, foi isso, foi aquilo. Ei, assuma a sua culpa, sabe? Quando Deus está te procurando para te dar uma oportunidade para você confessar. Adão teve a oportunidade de confessar, ele não quis confessar o pecado. Ele poderia falar assim, Deus, eu estou aqui. Eu comi daquele fruto que não deveria ter comido. Na verdade foi Eva que comeu primeiro, mas depois eu comi, mas a culpa não é dela, porque eu deveria proteger ela como homem, como marido dela. Se ele confessasse o pecado, ele estaria perdoado e bem provavelmente que ele não seria expulso do Jardim do Éden. Às vezes não estamos mais no jardim porque não estamos mais confessando nossos pecados para quem deve ser confessado. Volte ao jardim, volte ao jardim da inocência. O Éden está preparado para nós, uma nova Jerusalém, sabe? Uma nova terra, um novo céu para nós está preparado para nós. Só que nós devemos confessar, porque nós não subiremos para o céu com pecados ocultos. Nós precisamos resolver isso aqui na terra. Deus está dando oportunidade para você de vida para isso, para você ser lavado, limpo e santificado através daquele sangue que foi derramado naquela cruz. Esse sangue tem poder de nos lavar, de nos limpar e de tirar todo o pecado desse mundo. Mas isso é uma decisão nossa. Por isso que fala assim, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Se você confessar e se você abandonar os seus pecados, você vai alcançar as misericórdias de Deus. E a palavra fala que as misericórdias de Deus se renovarão a cada amanhecer. Então a cada dia você tem uma misericórdia de Deus. Você tem oportunidade. É isso mesmo. Você tem oportunidade de receber a misericórdia de Deus todos os dias. Mas para isso acontecer, você precisa confessar e você precisa abandonar. Isso é uma escolha. E Jonathan, você deve estar perguntando, Jonathan, como é que eu faço isso? Isso é diariamente. Sim. Você precisa todo dia, porque todo dia vai vir o Satanás ali, a serpente, tentando te influenciar a você cometer o pecado. Mas você vai vencer, porque a palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém. Nós vamos resistir, nós somos a resistência. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Isso aí. E essas vozes que o Jonathan estava falando, dessa serpente,
que hoje nós, né, representava ali o próprio inimigo das nossas almas, essa mesma voz que quando nós pecamos de uma forma oculta, onde ninguém está sabendo, diz pra gente assim, não tem como, Deus não vai te atender, porque você tá errado, você tá fazendo o que é errado, então Ele não vai ouvir a tua oração. Mas você não tem como se dar bem em tal situação, porque você cometeu um erro. Quando na verdade é realmente colocar diante do Senhor e dizer assim, olha, eu falhei. E como as misericórdias se renovam a cada manhã, não que você se mantenha no pecado, mas todos os dias há uma oportunidade de nós todos podermos, aonde a gente errou, acertar. E só vai depender da gente. E eu queria ler com vocês também João 13, no capítulo 46, que diz assim, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Amém. Ou seja, o inimigo das nossas almas quer nos manter na escuridão, o pecado oculto, onde ninguém está vendo e onde também a gente não consiga prosperar em Deus, não consiga ser felizes por completo. Mas a palavra aqui diz, o próprio Jesus dizendo, quem crê em mim então, as trevas não prevalecerão ali sobre ele. Amém. Então, se você crê nessa palavra em que nós estamos falando e no seu íntimo você fala, Deus me perdoa por isso que eu fiz, fale, dê nome ao seu pecado para Deus e procure alguém de confiança que você queira abrir seu coração. Amém. E ambos estejam ali em oração e você se arrependa e saia dessa condição, então sim, você vai poder até respirar, porque quantas vezes nós ficamos focados por um pecado, por um erro que faz com que a gente não viva de uma forma plena, mas viva nos sentindo só sobrevivendo, porque a gente tenta respirar e aquilo não flui, não acontece, a gente não se sente prosperando, às vezes na vida, às vezes no relacionamento, às vezes no trabalho. Então a transformação Deus já tem para nós. Jesus já quer para nós, mas nós, assim como no Éden, vamos ter o livre-arbítrio de fazer conforme a palavra de Deus diz ou permanecermos na mesma situação. É isso mesmo. Então, para você vencer esses pecados ocultos, você já entendeu que você precisa confessar e abandonar para você receber as misericórdias de Deus. E para você se manter em santidade, você precisa estar em Cristo Jesus. É isso. Por isso que a palavra fala assim, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. E você precisa conhecer isso aqui, a palavra de Deus. Meditai nela de dia e de noite. Porque aí sim, você meditando nela de dia e de noite, você vai conseguir vencer todo esse mal em nome de Jesus. Amém? Quero pedir para a pastora orar por nós, para você receber a bênção aí na sua casa. Amém. Pai, nós nos entregamos e te entregamos também em cada vida que está assistindo. Nesse momento, Pai, em que nós meditamos na Tua Palavra, a Tua Palavra nos deu esperança e nos lembrou que se errarmos, temos o nosso advogado fiel, que é Jesus Cristo, que podemos confiar em Ti, porque ao contrário de pessoas, o Senhor está sempre disposto a nos acolher e nos amar, independente do nosso erro ou o que fazemos. Pai, eu declaro sobre a vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que consiga fluir, se libertar dos pecados ocultos. Tudo aquilo que elas nunca falaram para ninguém, elas falem primeiramente para o Senhor, que afinal de contas já sabe, porque o Senhor nos criou e o Senhor é onipresente, está em todos os lugares. Então nós temos, Senhor, às vezes a gente entende que o Senhor não viu, que as pessoas não viram, mas o Senhor vê todas as coisas e nada é oculto a Ti. Então eu peço para que todas as pessoas que estão assistindo tenham coragem e liberdade de chegar no Senhor e lembrar que o Senhor é Pai amoroso e que vai ajudá-los. E num segundo momento que procurem alguém para confessar e que se arrependam
arrependam genuinamente, porque um arrependimento de verdade, nós não voltamos a fazer o que fazíamos antes, mas ao contrário disso, vamos pelo novo e vivo caminho. Amém. Que é a tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, fortalece, Pai, essas pessoas, tira do cativeiro, desaprisiona cada uma delas, todas aquelas que crerem na tua palavra terão então uma nova vida, nós cremos dessa forma, e que em nome de Jesus, Pai, eles possam todos ter uma nova vida e serem transformados dia após dia, porque se o Senhor nos chamou para essa maravilhosa luz, o Senhor nos tirou das trevas também, Senhor, e o Senhor nos conduziu por esse novo caminho, e se nós estamos vencendo, com certeza há esperança para todos os que crerem, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus lindos. Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, comente aqui também nos comentários e compartilha essa mensagem para o maior número de pessoas que você pode, tá bom? Deus abençoe, até amanhã e valeu!